Olá, bem-vindos à disciplina de Sistemas de Apoio à Decisão. Na aula de hoje, nós vamos fazer, na verdade, uma grande introdução em relação à parte de análise de dados. Nós já vimos que um dos objetivos do BI é você extrair dados de múltiplas fontes, fazer um tratamento inicial, um trabalho desses dados a partir das técnicas de ETL, criar um data warehouse, fazer análise dessas informações e, a partir delas, gerarmos dashboards, painéis para tomada de decisão. É esse o esquema básico de um sistema de apoio à decisão, de um sistema de business intelligence. Hoje, nós vamos falar especificamente desse miolinho da análise que envolve, obviamente, a análise e o tratamento de dados. Então, antes de nós começarmos, serei bem honesto com vocês. O nosso objetivo aqui não é dar um curso de estatística, porque cada análise dessa, cada técnica dessa que nós vamos ver, ela tem as suas próprias especificidades. Então, nós teríamos que estudar a parte matemática, estatística, é quase que um curso voltado para a estatística. E não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é que vocês tenham uma noção inicial dessas técnicas de estatística. Nós vamos fazer aqui um overview, nós vamos fazer um en passant nessa parte estatística para vocês terem uma noção de que lado, para onde que a coisa caminha, para onde que lado que a banda toca. Ok, gente? Então, volto a dizer, nosso objetivo aqui não é fazer um curso de matemática, um curso de estatística. Para isso nós teríamos que ter um curso propriamente voltado para isso, que a gente já está pensando em fazer muito em breve, mas uma passada nas principais medidas para vocês terem os caminhos a percorrerem na parte de análise de dados, ok? Bem, para a gente encerrar essa introdução, volto a dizer que a análise de dados ela pode ser muito simples, apenas com uma contagem simples, apenas com uma única informação, uma única classe, uma única categoria, mas à medida que ela vai avançando, à medida que nós temos aí mais de uma variável envolvida nas nossas análises, nós podemos ter técnicas aí um pouco mais avançadas. Então, em resumo, voltando aqui, quanto mais sofisticada, então, em resumo, quanto mais simples a técnica de análise de dados aplicada, e aí também vale um comentário importante, não existe uma única técnica, não existe uma receita de bolo, um caminho único, olha, faça isso, vá por esse caminho e você vai chegar no resultado esperado. Cada base de dados, cada informação, ela pode gerar uma técnica diferente de análise. Então, cuidado para você não cair também naquela armadilha de tentar usar a técnica que você conhece para os dados que você tem. Na verdade, não é isso. A decisão, a análise final que você deseja é que vai gerar a técnica mais apropriada para aquela análise. Ok, gente? Então, vamos lá. Em relação aqui à natureza dos dados, tudo começa com os dados. Então, nós temos, na verdade, os dados, que são uma coleção de fatos geralmente obtidos, a coleção ela é obtida como resultado de experimentos, observações, transações ou experiências. Ou seja, a análise de dados, isso parece óbvio, mas ela começa a partir dos dados. E esses dados eles são gerados a partir de transações, a partir de um movimento, a partir dos sistemas transacionais. Existe todo um processo de negócio que geram os dados. Esses dados são coletados, armazenados num data warehouse e passam por uma técnica de análise estatística, como eu já disse aqui, mais simples ou mais sofisticada, para então construirmos os dashboards e chegarmos nos resultados esperados. Os dados podem consistir aqui de várias maneiras diferentes: números,
letras, palavras, imagens, gravações, vídeos, dados espaciais, dados de fontes externas e assim por diante. Muitas vezes, eles são vistos como o nível mais fundamental da abstração, onde a partir da qual nós podemos derivar informações e então conhecimento. Aquela famosa pirâmide, nós começamos com os dados brutos, a partir dos dados nós geramos informações, que é o dado compilado, que é o dado consolidado, e a partir dessas informações nós temos então o conhecimento, que é a tomada de decisão, que é mais voltado para a gestão e para a tomada de decisão, ou seja, para a aplicação daquela informação em um determinado contexto de negócio. E é aí que a gente quer chegar sempre. Lembre-se disso. Não adianta fazer sistemas para gerar dados, não é isso que a gente gostaria, não é isso que vai mudar o patamar de uma organização. Mas esses dados precisam se transformar em informações e, a partir delas, então, gerar conhecimento. Os dados são as fontes de tudo. Na verdade, tudo começa com os dados, mas nós não devemos nos preocupar em mostrar os dados. A gente deve processar esses dados e, a partir deles, gerar o conhecimento necessários. Em relação à qualidade e à integridade dos dados, outra coisa também que é muito importante. Então vamos lá. Outra coisa importante aqui para nós é em relação à qualidade dos dados. Quanto melhor as informações, quanto mais íntegras elas forem, quanto mais elas refletirem a realidade, melhor para a nossa análise. Mais fidedigna vai ser a nossa análise de dados, ok? Bem, então aqui é uma figura para ilustrar os dados do contínuo de conhecimentos. Então tem vários processos empresariais diferentes aqui, parte dos sistemas ERP, o CRM, os dados dos clientes, os dados de estoque, administrativo, financeiro, todos os dados dos processos de negócio. E nós já falamos sobre isso no capítulo passado. Nós temos aqui informações que são provenientes muitas vezes de internet e mídias sociais. Também são dados que são analisados e são levados em contas. E nós temos também a parte de IoT, a parte de máquinas, para toda a parte de automação, internet das coisas, que também geram dados e geram informações. Um dos objetivos nossos aqui do BI é a consolidação dessas informações. Então eu tenho a extração desses dados de múltiplas fontes, como a gente já viu, como a gente comentou, toda uma parte voltada para a segurança e proteção desses dados, que são ativos organizacionais, são importantes para nós. E a partir desses dados nós geramos o DW, nós geramos o Data Warehouse, que é o nosso repositório padrão, que nós temos as técnicas e as práticas de ETL e assim por diante. A partir desses dados, aí que entram essas técnicas de análise, que envolvem dados estatísticos e matemáticos para, então, gerar informações úteis para a tomada de decisão. E aqui nós temos as diversas aplicações voltadas para os usuários finais, que seriam, então, os nossos dashboards, ok? Bem, um conjunto de dados pronto para análise de dados, alguns itens importantes para esses dados. Nós temos que ter a confiabilidade na fonte dos dados, eles têm que ser uma informação confiável, tem que ser uma informação quente, como a gente fala, uma precisão, os dados têm que ser precisos, eles têm que refletir, obviamente, toda a realidade do negócio. Eles precisam estar acessíveis, eles precisam estar seguros, ter uma riqueza de informações. Não adianta, nesse mundo de SAD, né, de sistemas de apoio à decisão, nesse mundo de BI, não adianta termos poucos dados, nós temos que ter muitos dados. Quanto mais dados nós tivermos, e aí vai uma dica para o trabalho final, pessoal que está pesquisando bases de dados diferentes, preocupem-se sim
também com a quantidade. O importante é a quantidade e a qualidade desses dados. A consistência dos dados, os campos todos preenchidos, informações consistentes, informações, verdadeiras, únicas. O valor corrente e atualidade das informações são dados atuais ou são dados dentro de um limite histórico que interessa para nós. A granularidade, lembra? Nós já falamos sobre isso. A granularidade é aquela metáfora da peneira. É a menor unidade de informação que eu quero armazenar. Ou qual será a minha subdivisão das informações para o meu armazenamento. A validade desses dados, quanto eles estão válidos, ok? E quanto são relevantes. Então, olhem só, prestem atenção numa série de itens a respeito dos dados, antes de começar a análise. Então, nós temos uma etapa muito importante, a gente vai falar nela daqui a pouquinho, que é a etapa de pré-processamento de dados, que é uma etapa anterior à aplicação dessas técnicas estatísticas. É uma fase importante onde nós precisamos verificar e validar os dados para saber se eles são realmente válidos, reais e refletem a realidade do negócio. Se eu ficar com dados inconsistentes, dados válidos, o que é um dado inconsistente? Imagina uma base de dados de notas, que deveria ir de 0 a 10, por exemplo, as notas no SIGA-A, um exemplo simples para a gente entender. Aí eu jogo isso para uma planilha, jogo isso para o banco de dados, está cheio de sujeira, tem nota 20, 30, 99, 120. Poxa, isso aqui não vai me dar uma análise muito adequada. Então é disso que a gente está falando, ok? Aí uma simples taxonomia dos dados, ou seja, uma classificação dos dados. Então nós já falamos aqui nesse conjunto de dados, que são os fatos obtidos a partir de um experimento ou de um processo de negócio, que nós trazemos e armazenamos nas nossas bases, no nosso grande data warehouse. E dentro desses dados, nós temos algumas classificações diferentes. Eu posso ter dados que são estruturados, que são organizados, dados que são, por exemplo, resultados de vendas, dados de uma nota fiscal, dados de algum processo de negócio, matrícula dos alunos, aprovação, reprovação. Mas são só esses dados que interessam? Aqui que está um ponto importante. Não são só esse tipo de informação exata e estruturada. Eu posso ter dados também não estruturados, dados com textos criados, documentos ou parte de documentos, dados da web, dados do Twitter, por exemplo, das redes sociais. Eu estou citando o Twitter, que é a rede mais fácil, mais simples para a gente extrair informações. É a rede mais aberta. Eu estou com outros trabalhos ali, em parceria inclusive com a Embrapa, do Observatório do Consumidor, onde a gente está num projeto de extrair dados não estruturados, ou dados semi-estruturados em HTML, em XML, na parte de SOA, na parte de comunicação de informações. E além desses tipos de dados, então podem ser exatos, estruturados, estarem num banco de dados, uma planilha, ou não, podem estar soltos em documentos, em redes sociais, mais ou menos organizados. E esse é um trabalho do analista de BI, do analista de dados, organizar essas informações, padronizar e trazer isso tudo para o entendimento único. Eu tenho ainda dados de tipos diferentes. Como assim? Tenho dados categóricos, tenho dados nominais, dados que podem ser uma classificação, curso 1, informática, 2, metalurgia, 3, engenharia mecatrônica, por exemplo. Eu posso ter dados numéricos, posso ter intervalos de informações, dados racionais, dados que não são exatamente inteiros, dados decimais, dados estatísticos. Eu tenho uma série de informações que eu posso ter na minha base. Qual deles eu vou considerar? Todos. Depende da análise que você quer fazer do negócio, depende do projeto de BI que você quer construir. E aí vai uma dica para os alunos também. Não desprezem os dados pura e simplesmente. Esse dado aqui são letras, são palavras, são classificações.
pode ser que essas classificações sejam importantes em um determinado momento, ok? Então, nós temos os dados distribuídos das mais diversas maneiras, tá? Aqui, para nós, né, os dados utilizados em análise de negócios, né, eles podem estar estruturados, não estruturados, é só um organograma com que a gente acabou de colocar aqui. Mas eles podem se apresentar das mais diversas formas. O importante aqui para nós é saber que todos eles são importantes, que todos eles podem ser considerados no nosso projeto e na nossa análise, ok? Bem, e aí chegamos na arte, na ciência do pré-processamento de dados. O que é esse pré-processamento? Os dados eles não vêm prontos para a gente, eles não vêm assim prontos, do jeito que a gente precisa, eles não vêm encaixados igual o dedo no nariz. No mundo real, eles podem estar sujos, mal alinhados, complexos, imprecisos, cheios de campos que não estão preenchidos, por exemplo, campos com valores errados, campo numérico que por alguma sujeira da própria aplicação ou do banco de dados ele veio com uma palavra, veio com um código, enfim. Nós precisamos preparar esses dados antes de fazer a análise. E é aí que está a etapa que ocupa um grande esforço do analista. É importante vocês saberem disso. Essa etapa de pré-processamento ela é extremamente importante. Em alguns projetos eu já vi o pessoal chamar de saneamento dos dados, mas na literatura normalmente é a etapa de pré-processamento. E ela envolve a consolidação, a limpeza, a transformação, a redução. É uma arte que melhora com a experiência do analista, mas que é extremamente importante, ela não deve ser deixada de lado. A gente deve dar muita importância. Eu vi algumas estatísticas ali, se eu não me engano, 70%, 60% ou 70% do trabalho do analista de BI é em cima desse pré-processamento, é juntando, limpando e preparando as informações. Aí, uma vez preparadas, é só aplicar a técnica correta, ok, gente? Aqui um gráfico, né? Tá até pequenininho, mas vocês vão ter isso no material. Vou disponibilizar o material para vocês na plataforma, mas é dentro do que a gente comentou. As etapas onde você tem a redução, as variáveis, as amostras, a consolidação dos dados. Uma etapa extremamente importante do nosso processo. Aqui, essa consolidação traz alguns métodos aqui que normalmente são utilizados. Tá? Não é o objetivo nosso aqui ficar detalhando muito esses métodos, mas vocês têm aqui cada tarefa que deve ser feito, quais os métodos, né? Qual que é a tarefa principal? Um exemplo aqui para a gente, olha, transformação dos dados. A transformação envolve normalizar e discretizar ou agregar os dados. Aí a normalização dos dados é reduzir a amplitude, ou seja, variáveis aqui de 0 a 1 ou de -1 a +1, ou seja, é uma padronização das informações que nós vamos utilizar. E aqui nós temos também outras etapas, né? Componentes, reduzir a quantidade de atributos, atributos que interessam, enfim, um roteiro mais detalhado para nós com um passo a passo aqui do nosso pré-processamento. Depois dos dados prontos, depois desse pré-processamento feito, nós partimos então para a modelagem estatística para análise empresarial. E dentro da análise empresarial, aqui uma coisa importante para nós temos a análise descritiva, a análise preditiva e a prescritiva. Nós vamos aqui na aula de hoje nos concentrar na análise descritiva, que é mais voltada para as operações de OLAP. É a parte de estatística descritiva e inferencial, algumas técnicas que nós vamos ver, né, que nós vamos passar por elas, para a estatística descritiva. A estatística descritiva ela descreve os fatos que estão armazenados, ela tem uma descrição dos fatos,
como esses dados estão se comportando, qual a relação entre eles, descreve o fenômeno, como está o total de vendas, como está o aproveitamento da disciplina, como está o desempenho dos alunos, qual a performance dos documentos, das matrículas feitas, ou seja, ela tenta descrever o fenômeno. À medida que nós caminhamos para os níveis mais avançados dentro da estatística e da modelagem computacional, nós vamos para os modelos de predição. O modelo de predição é o seguinte: eu já estou prevendo o que vai acontecer lá na frente. Como que você faz isso? É adivinhação? Não, é modelagem computacional. Com base no que você tem hoje, você traça as medidas de tendência e as medidas de comportamento para avaliar a situação em um futuro próximo. É isso que os empresários gostam, é isso que o gestor de negócio quer. Ele quer não só saber, isso não deixa de ser válido, tá, gente? Também é válido a parte descritiva. É importante saber a situação do negócio hoje. Quais produtos estão vendendo, quais não estão vendendo, como é que está meu estoque, quais processos de negócio que estão dando mais resultado, menos resultado. E isso é uma parte importantíssima. Mas, a partir dela, nós podemos ter também, derivar para outros modelos mais avançados, a partir dos quais podem me predizer, né, ou me prescrever como será esse comportamento em um futuro, ok? Bem, aqui uma explicação, né, que aí entra parte, né, na parte de modelagem estatística. Obviamente, temos aqui a estatística, que são as técnicas matemáticas para caracterizar e interpretar dados. Então, sempre que a gente fala em análise de dados, nós estamos falando em análise estatística de dados, mesmo que seja uma medida de média, uma medida de moda, maior, menor valor, uma soma, um quantitativo, ainda assim estamos fazendo a estatística descritiva, ok? Tudo bem até aí? Então, a estatística descritiva descreve as características dos dados que estão à disposição. E a inferencial volta a fazer inferências, ou seja, tira conclusões a respeito das características daquela população. E estatística descritiva para análise de dados descritiva, é isso que a gente vai utilizar, é isso que é mais utilizado nos modelos de BI, tá? À medida que a gente vai caminhando, à medida que a gente caminha para o lado preditivo e prescritivo, a gente já precisa de um auxílio da mineração de dados, do data science e de alguns modelos mais avançados para análises mais robustas do negócio. Mas a estatística descritiva, ela por si só já pode trazer muitos ganhos para nós. Bem, e dentro então dessa parte descritiva, o que a gente tem? Algumas técnicas para nós aqui lembrarmos, aprendermos ou ficarmos de olho para estudos futuros que podem nos trazer aí benefícios nos dados que nós temos armazenados. É esse o nosso objetivo. Temos inicialmente algumas medidas de tendência de centralidade, ou seja, eu tenho aqui uma média aritmética, as medidas de tendência central, eu estou tirando uma média aritmética, e aqui as formulazinhas de cada uma delas. A média que todo mundo conhece, eu tenho uma média simples, eu posso ter uma média ponderada, e a média ela é uma medida simples, mas ela traz alguns problemas também. Aquela velha brincadeira, né? Se eu como 2 frangos, gosto bastante, você não come nenhum, a média diz que cada um de nós comeu um frango. A falta de uma coisa melhor é um número, mas ainda é um número muito simples. E esse número ele vai sendo refinado, ele vai sendo sofisticadamente aperfeiçoado dentro da própria estatística. Aí eu tenho a mediana, que já é um valor situado no meio de um conjunto de dados, ranqueado de acordo com a magnitude. A mediana é uma medida melhor do que a média, porque a média, pura e simplesmente, ela traça uma medida exata, ali, uma medida central entre o menor e o maior valor. A mediana já é um valor mais ajustado para nós. A moda, que é a observação que acontece com maior frequência.
Algumas medidas de dispersão. O que que é dispersão? Quanto a minha base de dados ela está variando, quanto os meus dados estão variando. Olha, medidas de dispersão, suas vendas estão variando demais. Em janeiro você não vende quase nada. E em dezembro você arrebenta de vender, então você sai de 2 para 10 de uma vez só. Ou o seu nível é praticamente flat, você varia entre 4 e 5, então a sua dispersão ela está muito menor. Dentre essas medidas nós temos a amplitude. Né? O que é amplitude? É a diferença entre o máximo e o mínimo. A variância, né, a amplitude, também é uma medida simples, mas que tem aqui algumas deficiências, tá? Por isso que ela não é muito utilizada. Já a variância, ela é mais sofisticada, porque ela traz um desvio a partir da média de todos os pontos em um determinado conjunto de dados. Então, eu desvio da média daquele conjunto. Então, ela é muito mais real. A amplitude, se eu tenho aqui um valor 0, um valor 10, mas a maioria está entre o 7 e o 8, ela vai me dar que a amplitude aqui é de 0 a 10. Poxa, mas eu tenho um cara só que está no 0. Um mês só eu tive um nível fraco de vendas, mas eu vou bem, eu mando bem todos os anos. Ou só uma disciplina que eu tirei 0, todas as outras eu tiro 7 ou 8. A amplitude da sua nota vai dizer que varia, né? Que é 10, você está de 0 a 10. Mas aonde que eu me concentro mais? Aonde que eu fico mais? A variância e o desvio padrão são medidas melhores. Ela vai dizer, ó, sua variância é aqui em torno do 7. Tá? Tem um 0 aqui, mas entre todas as medidas, a sua nota geral aqui fica em torno de 7. O desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, quanto esse desvio se aproxima dentro da sua população, quanto você tem de desvio dentro da sua amostragem. E o desvio absoluto médio também, que já é menos conhecida, né? Mas é o desvio entre os valores dos absolutos dos pontos em relação à média. Já é um desvio em relação à média, mas a média já é uma medida mais fraca. Enfim, como eu disse agora, o objetivo nosso não é especializar nessas técnicas, mas vocês terem uma noção, uma visão geral de quais técnicas são utilizadas e para que elas são utilizadas. Bem, outra medida também, que essa já é mais popular, né, é o diagrama de caixa e fios de bigode. Primeiro nós temos os quartis. O que são os quartis? Os quartis é a divisão em 4 partes. Então, eu tenho 0, 25, 50, 75 e 100% ali da minha amostra. Cada parte dessa é um quartil. Então, se eu divido a minha área em 4 partes, cada parte dela é considerada um quartil. E esse diagrama de caixas aqui, né, é uma ilustração gráfica, e esse é bastante utilizado, de várias estatísticas descritivas sobre um conjunto de dados. Então, aqui está pequenininho, mas ampliando o material dá para vocês verem. Eu tenho valores aqui, olha, de mínimo e máximo. Então, dentre o mínimo e o máximo, eu tenho os quartis aqui. E dentre os quartis, eu tenho o superior, o inferior, a média e a mediana. Próximo aqui já dos 50%. E eu tenho alguns valores que estão fora, olha só. Eu tenho valores aqui que são outliers, são valores que estão discrepantes, são valores fora. A maioria dos meus alunos aqui, eles tiram aqui entre 3 e 7 nas minhas provas. Mas tem quem tira 0 e tem os alunos que tiram 10. Tudo bem, eles estão discrepantes, eles estão fora. Mas a concentração maior está aqui, olha só. Por isso que a gente fala de medidas de dispersão. O quanto essa população, o quanto esses dados, eles estão dispersos na minha amostragem. Quantos dados estão próximos ou estão separados. São as medidas aí que a gente pode utilizar também.
Além disso, nós podemos ver o formato de uma distribuição. Como assim o formato? Deixa eu adiantar um pouquinho a fita. Em uma distribuição, nós temos a chamada curva normal. O que é a curva normal? Os valores eles obedecem normalmente, olha só, em uma determinada população, esse formato aqui. Eu tenho no início e no fim poucos valores e à medida que essa população vai aumentando, ela vai se aproximando aqui da média e da mediana, ela vai se aproximando das medidas centrais, tá? Ou seja, numa população mesmo de pessoas, eu tenho aqui um grupo mais novo, eu tenho um grupo bem mais velho, inclusive os nossos idosos estão sendo vacinados agora aí pelo Covid, mas eu tenho em geral uma população aqui concentrada, né, de meia idade. Ou isso pode tender mais para um lado e tender mais para o outro. Então, isso mostra a relação, o quão padronizado está a minha amostra. Então, eu tenho o histograma, que é esse gráfico aqui, que é a plotagem de frequência, é esse gráfico aqui com os meus valores, e a partir dele eu tenho a minha assimetria e a curtose. O que é a assimetria? A simetria mede o quanto a minha curva está pendendo para um lado ou para o outro. Olha só, em uma distribuição normal, padronizada, ela está dessa maneira. Agora, se eu tenho um país, por exemplo, da Europa, onde a população é em geral mais velha, então tem poucos jovens em relação à população mais idosa, ela vai tender mais para um lado. Então aqui eu tenho a simetria, tá, da minha curva. Ou se eu tenho um país mais jovem, ela vai tender para um outro. Tá? Então eu posso ter a tendência para um lado ou a tendência para o outro. E a curtose é o quanto os valores mínimos e máximos estão diferentes. O quanto eles se aproximam ou se diferenciam. Se eu tenho aqui uma curva mais em pé, eu tenho os valores mais afastados, mais distribuídos. Agora, à medida que a curva vai se achatando, eu tenho valores mais concentrados numa faixa aqui menor. Então, eu posso ter uma distribuição em faixas maiores, eu posso ter uma dispersão maior ou uma dispersão menor. Isso é a curtose, à medida que a minha curva vai se achatando. Então, eu tenho assimetria, que é quando ela está pendendo para um lado ou para o outro, e a curtose, que é o quanto ela está se achatando ou quanto ela está se esticando. Isso reflete a dispersão e o comportamento da minha população, tá? Que ela pode ser mais tendenciosa para a padronização ou não. Estão vendo? Tudo isso, aqui uma dica para nós, tudo isso pode aparecer no Excel. Tudo isso é uma medida que a gente pode utilizar no Microsoft Excel. É uma excelente ferramenta. Tá? Temos planilhas aí, o LibreOffice também podem ser usados e tem uma série de funções estatísticas que vocês podem explorar. Olha só, ele faz o Blogspot aqui, ele faz o diagrama aqui do bigode, ele faz as curvas de dispersão. Então, deem uma olhada no Excel como ferramenta, que ela pode oferecer para nós um grande apoio. Bem, caminhando aqui para os modelos mais sofisticados, nós temos modelos de regressão para estatística inferencial. Estatística inferencial é uma parte que ela pega a característica de duas variáveis, uma variável explanatória, uma variável de entrada, uma variável de interesse e uma variável de resposta. E a gente começa a analisar o comportamento. Uma variável ao longo do tempo, como é que ela se comportou? Aí eu começo a ter mais de uma variável envolvida, eu começo a caminhar para o lado da análise multivariada. Eu estou olhando até o livrinho aqui da multivariada, que eu estava dando uma estudada, uma recordada nele aqui, tá bom? Então, eu tenho modelos de regressão que são utilizados para fazer previsões. Olha só, é uma parte muito utilizada na estatística inferencial. Vale dar uma pena. Não é trivial, já alerto aqui a vocês, não é muito simples, mas vale a pena a gente dar uma olhada, tá?
porque ele ajuda a gente muito nessa parte de previsões. Olha só, eu tenho uma variável explanatória, onde eu coloco ela aqui no eixo X, e uma variável de resposta no eixo Y. Ou seja, à medida que eu for caminhando no eixo X, que pode ser ao longo do tempo, ou em uma categoria, uma classe, um determinado valor, eu vou tendo uma resposta. Olha só. E como que essa regressão se comportou? Olha, ela está mais ou menos linear. À medida que eu fui andando aqui, essa coisa foi aumentando. À medida que o tempo foi passando, as minhas vendas elas foram aumentando, elas foram diminuindo. Como é que elas tiveram o seu comportamento? E olhando um determinado ponto, eu posso inferir, eu posso achar que as minhas vendas estão tendendo a aumentar, que elas estão tendendo a abaixar. Como é que está o comportamento dessa população? Então, regressão também bastante utilizado. Vale a pena dar uma olhada com muito carinho. Para a gente finalizar, outro método bem utilizado na estatística descritiva é a previsão por série temporal. Olha só, a série temporal é uma série de pontos da variável de interesse. Eu tenho uma variável aqui que é a variável de interesse que eu analiso um comportamento dela em relação a uma outra, tá? Só que a série temporal, ela mostra essa análise em intervalos de tempo uniformes. Olha só, eu estou olhando aqui ano a ano. Como é que está o comportamento? Olha, o comportamento está igual? O comportamento está diferente? Essas séries temporais têm muitos trabalhos agora de infecção do Covid baseado neles, né? Lockdown, ó, à medida que eu for ao longo do tempo, né? Quando eu tenho lockdown, quando eu começo a afrouxar as regras, à medida que a vacinação vai acontecendo, o que, que acontece, qual é o comportamento. Aqui é um exemplo de vendas trimestrais, tá? Bom, gente, é isso. Muito obrigado. Olhem com carinho, vejam, estudem e podem aplicar nos seus trabalhos. Vocês podem começar com técnicas mais simples e irem evoluindo para técnicas mais sofisticadas, mais avançadas. Vale a pena o retorno e o estudo, ok? Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima aula.